Sejam muito bem-vindas à imersão poderosa de liderança eficaz através da comunicação assertiva. O que significa ter uma comunicação assertiva? Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você que entrou aqui nessa imersão, que adquiriu essa imersão, que viu valor em mim, no meu trabalho, naquilo que eu entrego. Eu sou a Franciele Romero, eu sou apresentadora de um podcast que chama Mulheres Preciosas. Através desse podcast, onde eu levo mulheres empreendedoras, visionárias, que carregam histórias, que carregam negócios, que dividem o seu tempo com suas casas, suas famílias, suas demandas, suas vendas, seus produtos e seus negócios. Mulheres que têm histórias de superação, mulheres que têm histórias de aprendizado, de experiências, de vivências e testemunhos de vidas. Eu vi então a necessidade de dar voz a essa mulher, de dar cada vez mais espaço para as mulheres empreendedoras, mulheres que lideram e mulheres que gostariam de ter voz, mas que sentem que apesar de tantos direitos que nós já conquistamos, nós ainda temos uma grande batalha, uma grande jornada pela frente. Eu vou contar um pouquinho de como foi a minha jornada até chegar até aqui. Eu nasci numa cidade pequena, de 40 mil habitantes, no estado de Rondônia. Eu sou da região norte do país. Hoje eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Porém, eu fui criada num lugar muito simples, muito pequeno, com poucos recursos. E eu era uma garota falante, bem expressiva, de um temperamento muito quente. E onde eu ia, eu queria falar. Eu tinha uma necessidade natural, uma tendência que vinha, que fluía de dentro de mim, de falar, de se comunicar. Porém, naquela época, os meus pais começaram a dizer: para de falar demais, você fala demais. Assim como muitos de nós, pai, mãe, às vezes falamos para os nossos filhos de forma inconsciente até, sem ter a intenção de tolir, de constranger, apenas de disciplinar e de corrigir. Porém, aquilo gerou algumas marcas, alguns bloqueios. Aquilo me deixou, de certa forma, me sentindo inadequada, me sentindo estranha, como se eu não fizesse parte do mundo, como se o mundo não fosse um lugar legal, um lugar bom para mim viver. E cada vez mais eu fui ficando mais introvertida, mais introspectiva, e eu passei então a ser a menina que sentava na última carteira, na última mesinha, na sala de aula. Então, os anos foram se passando, eu fiquei cada vez mais fechada. E tinha poucos amigos, me sentia, a minha autoimagem era muito comprometida, eu me achava feia, me achava, de certa forma, um tanto desengonçada, posso chamar assim, usar essa palavra. E por que eu tô contando tudo isso? Pra gente falar de comunicação. Lá na frente a gente vai entender que comunicação é um contexto, um estilo de vida, é todo um conjunto de coisas. Porém, para que você consiga liderar, você precisa se comunicar. Para você se comunicar com excelência, você precisa se conhecer. Só consegue ter êxito nas relações quem consegue se comunicar bem. Sim, e se comunicar vai muito além de falar ou de ouvir. Se comunicar vai muito de quem você é, de se conhecer. Como é possível você se conhecer? Você deve estar se perguntando aí. Voltando para a minha história. Eu cresci nessa cidade muito pequena, onde nós não tínhamos muitos recursos, muitas coisas para fazer, e eu sentia desejo de falar. Porém, eu me lembrava que eu era inadequada demais para poder se comunicar, para ter boas amizades, para ter relacionamentos. E eu passei boa parte da minha vida, quando tinha os trabalhos escolares, eu escolhi a parte que era de escrita, porque eu peguei toda aquela minha timidez, todo aquele meu constrangimento de falar, de se comunicar, de ir à frente. Naquela época os alunos iam à frente fazer as atividades, os professores chamavam, e quando chamavam eu falava assim: então deixa eu fazer a parte da escrita, que eram feitos, os trabalhos eram feitos nos cartazes, né? A famosa cartolina, quem aqui não lembra da famosa cartolina? E eu sempre fazia
é a parte dos textos, porque eu me apaixonei pela escrita. A escrita para mim se tornou onde eu me expressava de verdade, onde eu conseguia ser eu, onde eu colocava as minhas ideias, as minhas imaginações de criança e de adolescente. E cada vez mais eu fui escrevendo, porque ali eu conseguia me expressar, me sentir forte, me sentir no meu mundo. Eu tinha o meu mundo, era a escrita. Isso me desenvolveu uma capacidade cognitiva, intelectual e de raciocínio muito boa. Me lembro que nós íamos para a biblioteca naquela época, os alunos faziam ainda trabalho de bibliotecagem, que é muito bom, eu achava muito bom. Só que quando eu terminava o trabalho escolar daquela matéria específica, eu ficava ali escrevendo. E naquela época eu lembro que eu escrevi uma história, um poema ali, que eu iria morar em São Paulo. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que eu sou uma improvável, porém uma improvável que ousou sonhar e acreditar, apesar de que todo o meu cenário dizia que aquilo era assim, era totalmente fora do meu contexto. Então, certa altura da minha vida, eu fui para a faculdade. Eu comecei a sonhar. Na verdade, o meu sonho com a faculdade começou muito cedo, quando eu percebi que eu era boa na escrita, que eu amava a língua portuguesa, que me identificava com a faculdade de letras. Eu consegui uma bolsa e fui fazer faculdade de letras. Nessa época, eu já estava casada, pelo qual eu passei por um relacionamento abusivo, e isso é uma outra história. Se você ainda não conhece essa história, eu tenho programas, né, no formato podcast gravado no YouTube. Depois eu deixo para vocês o cardzinho para você procurar lá toda a história na íntegra. E eu me lembro que eu comecei a fazer essa faculdade, só que quando chegou na faculdade, tinha que apresentar trabalho. E aí já não tinha mais aquela fuga que eu fazia a parte escrita dos trabalhos em grupo e falava assim, deixa que eu escrevo, eu sou boa de escrita, eu sou boa de interpretação de texto, de redação, que eu era mesmo, eu me dedicava a vida nisso, porque era a única maneira que eu me encontrava de me expressar, de colocar para fora o meu mundo que ficava como se aquele mundo vivia preso aqui dentro de mim, aqueles sentimentos, sabe, aqueles sonhos estavam todos engavetados aqui dentro e eu escrevi. E na faculdade é uma outra pegada, é uma outra situação. Ali eu me senti obrigada a ter que falar. Por quê? Lá você não pode se esconder, você tem que finalmente desabrochar, você precisa mostrar para que veio, qual é o seu papel no mundo, por que você está ali cursando aquela faculdade, por que você escolheu aquele curso, desenvolver os trabalhos, colocar a sua essência, fazer as pesquisas, sim, através dos livros, sim, ter a ajuda dos colegas, sim, mas ali o papo é de adulto, ali é entre você. E eu me lembro que teve uma ocasião que eu fui apresentar o trabalho com um grupo de amigos que eram muito legal, eles eram um grupo que eu gostava bastante, me identificava com eles. Só que quando chegou a minha vez de falar, né, a fazer a minha apresentação ali, de me expressar, eu quase desmaiei. E por que eu tô, né, discorrendo tudo isso, contextualizando tudo isso? Eu me lembro que me socorreram, tiveram que me levar para o banheiro da faculdade, da instituição, lavaram o meu rosto e fizeram ali uma água com açúcar. Foi uma situação, um constrangimento total. E eu entendi que ali não tinha para onde eu fugir. Ali eu tinha que finalmente romper comigo mesma e fazer aqueles trabalhos, aquelas apresentações. E que aquilo ia me ajudar a romper aquelas barreiras, aqueles traumas, aqueles bloqueios. E aí eu olhei para mim e falei, agora você precisa fazer isso, você vai ter que conseguir fazer isso. Então eu comecei a estudar muito sobre como fazer apresentação em público, aí eu me envolvi em vários cursos de oratória e comunicação, e fui aos poucos ali de forma um tanto tímida. E certa vez eu fiz um treinamento e eu descobri que existe uma pesquisa que o maior medo do ser humano não é da morte. Pasmem vocês. Sim, o maior medo do ser humano é de ser rejeitado. Nós, muitas vezes,
Eu já me peguei inúmeras vezes, mesmo depois de ter feito tantos cursos, treinamentos, ir em palestras, ir em eventos, ir em congressos e me sentir o palestrante falar: alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu ter ali uma dúvida concernente, uma dúvida que realmente precisava ser dita ali, eu precisava discorrer sobre aquilo, mas eu guardava, porque o medo era como que as pessoas vão olhar para mim. E aí eu fui fazer terapia, eu fui fazer tantas coisas e eu era uma incógnita, eu não conseguia me entender. Até que eu comecei a desmistificar toda essa questão. A questão da comunicação, ela está intrinsecamente ligada ao autoconhecimento, à autoimagem, a forma que você se enxerga no mundo quando você para de buscar por validação. A validação é uma forma de você querer ser vista, é uma forma de você querer agradar a todos. E quando você começa a querer agradar a todos, você para de viver a sua essência, quem você é, a maneira que você fala, a maneira que você expressa, a maneira que você pensa, a sua verdade que você carrega para o mundo, a sua voz, né, o propósito que você tem aqui na Terra, que Deus criou você para viver esse propósito. Como eu falo nos meus podcasts, cada pessoa carrega uma voz única, até o timbre da sua voz. Se você se ouvir falando, você tem um timbre de voz que ninguém tem. Por mais parecida que seja, ninguém tem um timbre de voz igual. Então, eu comecei a me aprofundar na Bíblia Sagrada e eu fui participar de vários retiros. Encontro com Deus. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Ali, eu entendi que eu não precisava forçar, que eu não precisava. Eu falo e começo a me emocionar, mas eu entendi que eu não precisava forçar para que ninguém gostasse de mim, me aceitasse, porque eu já era aceita, eu não precisava de permissão para viver no mundo. Eu não preciso de permissão para ser a Fran. Eu não preciso pedir desculpa por ser quem eu sou, por falar como eu sou, porque Deus me criou assim como diz lá no Salmo 139, que Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Então eu entendi que a comunicação eu vou trabalhando à medida que eu vou confiando em mim. À medida que eu fui, porque assim, a nossa identidade, quero falar um pouquinho sobre a identidade, são várias camadas, é como se fosse uma cebola, e essa cebola é uma analogia, tá, gente? A cebola ela vai sendo descascada, existem várias camadas nela. Então, cada camada que você descasca é um autodescobrimento, é o seu nível de consciência sendo aumentado, né? Expandindo a expansão da sua mente. Lá em Romanos 12 fala que a nossa mente precisa expandir e acontecer em nós uma metanoia. E aí, quando você vai desmistificando, o que eu tenho que é meu, que é do meu temperamento, né? Eu estudei bastante também sobre temperamento, porque eu era uma incógnita. Quanto mais eu descascava, mais coisa eu ficava sem entender. Eu preciso entender quem é essa pessoa que Deus colocou ao mundo, porque parecia que eu não era ouvida, parecia que tudo que eu fazia, todo negócio que eu fazia não era interessante, não era relevante. Então eu fui aos poucos, né? Fui para terapia e eu fui me entendendo e Deus começou a trabalhar de que Ele queria que eu fosse assim, que o meu temperamento é um temperamento quente, é um temperamento de uma pessoa que é rápida, que é expansiva, que é comunicativa, que ajuda, que tem uma alegria abundante, de uma pessoa que está sempre disposta em ajudar, uma pessoa que está disposta em trazer crescimento ao mundo, incentivo para essas mulheres, porque também já fui uma mulher que não tinha voz, já fui uma mulher que não me achava capaz, já fui uma mulher insegura. Então hoje, quando eu vejo que alguém tem o mesmo desafio que eu me lembro desse momento em que eu fui insegura e isso me dá um insight. Eu preciso ajudá-la, eu preciso incentivá-la
a crescer, a trazer a voz dela, a trazer a mensagem pelo qual Deus quer que ela entregue ao mundo. Existe algo em você, mulher. Existe algo poderoso em você. Talvez aquilo que você acha que não tem importância, é justamente aí que mora todo o transbordo que você precisa derramar sobre a vida de outras mulheres, de outras pessoas que só tá esperando essa sua fala, esse seu transbordo, esse seu momento de dizer: eu vim ao mundo para entregar isso, seja lá qual for o seu nicho, seja lá qual for o seu negócio, seja lá qual for o seu produto, através desse propósito você está fazendo diferença no mundo. Isso não é só uma frase de efeito. E resumindo, voltando lá na minha história, eu não terminei a faculdade de letras. Nessa mesma época eu fiquei gestante do meu primeiro filho, hoje ele tem 16 anos, o Vitor, e eu precisei interromper aquele curso, mas sempre fui apaixonada por língua portuguesa, pela escrita, e sempre me expressava escrevendo, porque eu ainda estava no pequeno começo de começar a falar. Eu falava em lugares muito pontuais, quando precisava fazer alguma apresentação na igreja, né? E essa época da faculdade, depois eu parei e aí eu fui fazer um curso de estética, porque o curso de estética ele era apenas 2 vezes na semana, era um valor que eu conseguia pagar porque eu parei de trabalhar também. Durante a gestação, me dediquei à gestação e lá eu encontrei mulheres, né, de várias personalidades, de vários lugares, mulheres que queriam trabalhar com gente, cuidar de pessoas, cuidar da beleza. E foi um tempo muito precioso, que eu aprendi bastante, eu me tornei mãe também, isso me trouxe muita maturidade, isso me trouxe muitos desafios também, porém isso me tornou um pouco mais segura, né? Um pouco mais confiante, que a maternidade ela mexe muito com a gente, ela faz a gente se desafiar, a gente precisa cuidar de uma vida ali. E os anos passaram, eu trabalhei na estética durante muitos anos e em 2017 eu tive a minha segunda filha. E eu tenho um casal de filho, ela tem 8 anos, o nome dela é Esté, e ela nasceu, mas eu estava num relacionamento abusivo, como eu falei no início. Só que eu não conseguia me livrar daquilo, porque eu ainda tinha muita insegurança, dependência emocional e falta de autoconhecimento. Apesar de ter já quebrado, rompido com alguns bloqueios, com alguns traumas, ainda existia camadas para... Lembra das camadas que eu falei para vocês? Existia camadas em mim que precisava ser tirada, precisava ser limpa, precisava ser lapidada, sabe, como um diamante? Então, o meu projeto, que eu criei posteriormente, né, anos depois do nascimento da minha filha, que a gente vai chegar lá, essa é apenas a primeira aula, e ele chama Pérolas, né, que tem todo um processo aí da ostra, enfim. Então, eu estava vivendo um relacionamento muito disfuncional. Eu estava permitindo que eu fosse agredida, que eu fosse constrangida. Eu vivia um relacionamento que tudo que eu falava, eu era vista como uma pessoa inadequada, uma pessoa estranha, uma pessoa que não tinha relevância. Eu era tolhida. Por que você está falando isso? Por que você quer desenvolver isso? Como se todos os projetos que eu criasse, eles fossem tolos, fossem insignificantes. E eu não conseguia sair daquilo. Eu estava num limbo. E agora, além de estar num limbo, eu estava mais uma vez sendo mãe, com uma menina linda nos braços. Eu me lembro que nessa época eu tinha uma amiga que ela estava estudando psicologia e ela também tinha uma formação em liderança e coach. Hoje muitas pessoas têm preconceito, né, tem tabus em relação ao coach. Eu quero dizer para você que é uma crença sua, porque posteriormente eu fiz também a formação em coach. E o coach nada mais é que um profissional que te ajuda a chegar nos resultados que você mensura, né? Ajuda você a estabelecer metas, sonhos, que o sonho ele não precisa de um tempo específico. As metas elas já são mais calculadas, né? Mensuradas. Por exemplo, você quer, não sei, viajar para Paris. Quando que você quer?
Que ano você quer ir a Paris? Você quer ir só? Você quer ir com o namorado, com seu esposo, com seus filhos? Você precisa de quanto na sua conta? Quanto para você fazer essa viagem? Não sei, você quer comprar uma casa, um apartamento? Quando? Onde? E por quê? Então, é um profissional que, na verdade, te ajuda a criar estratégias para alcançar de forma mais assertiva os seus objetivos. Mas hoje tudo as pessoas criam casos, né? Voltando na história dessa minha amiga. Essa minha amiga, ela fez um processo de coach comigo, que era algumas ferramentas, algumas perguntas, onde ali ela perguntava, dentre outras perguntas que tinha, quem eu era e onde eu gostaria de estar daqui 5 anos, 10 anos. E naquele dia eu tive um processo de reflexão muito profunda, como eu nunca havia tido antes, mas nunca mesmo tinha me ocorrido quem de fato eu era. Então eu lembro que naquela noite eu fui dormir e o Espírito Santo me deixou muito reflexiva, eu não consegui dormir. Então eu comecei a ter imagens desde criança, desde ali da minha primeira infância, praticamente um bebê, eu comecei a ter revelações da minha criação, da minha casa, e passou vários flashes na minha mente, sabe? Minha adolescência, minha juventude, depois casei, tive o Vitor com apenas 23 anos. Naquela noite, Deus me fez entender que eu ainda não me conhecia e não estava vivendo o propósito que Ele tinha para mim. E naquela noite, deitada naquela cama, Deus me fez entender que a minha dor, da falta de se comunicar, do constrangimento de ser quem eu sou, de falar, de levar voz às pessoas, dar voz às pessoas, que é o que eu faço hoje. Eu tenho uma voz, eu carrego um chamado e também dou voz a mulheres, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ensinando a você a ganhar ainda mais espaço, porque eu sei que você já tem, que você carrega um negócio, você é mulher que é empresária, que é empreendedora, que tem várias demandas em casa. Eu tô falando aqui com mulheres que já são líderes em igrejas, que já são líderes de negócios, que já lideram equipes. Então você vai aprender a ter mais confiança e entrar para um outro nível, né? Você romper com esse nível, se você está aqui, você em 2026, você se sentir ainda mais forte, ainda mais elevada, né, na sua autoestima, na sua autoimagem, porque a sua autoimagem é como você se enxerga. Falando de comunicação, de vendas, as pessoas, elas compram aquilo que você confia, aquilo que você demonstra que você realmente confia naquilo. Então, se você demonstra que você não confia no seu produto, se você demonstrar um pouquinho de insegurança, que você não confia em você, na forma que você fala, isso inconscientemente, né? A neurociência explica que automaticamente o cérebro do ser humano já cria um certo bloqueio em relação a você e ao seu negócio. Então, quanto mais confiança você tem em você, mais a sua autoimagem está bem resolvida, você venderá muito mais. Você gerará maiores conexões, porque aí você sai de um nível de agradador, né? Você para de se sabotar, você começa a entender por que eu não estou vendendo. Eu estou me sabotando. Já tive momentos que eu olhei para mim, eu tive que olhar com muita humildade, com muita sinceridade e dizer para mim, por que você não está vendendo? Se você tem conhecimento, se você tem qualidade, se você tem um bom produto, se você tem uma boa comunicação. Então eu tive que olhar para mim com humildade de que eu estava me sabotando. Eu estava deixando de me permitir. Eu estava preocupada com as pessoas que iam dizer não. Se você quer vender, se você quer realmente gerar negócio, você precisa tirar os seus olhos daqueles que vão dizer não. Todas as pessoas que já venceram na vida, elas
eliminaram totalmente a necessidade de focar no não. O tempo todo nós recebemos não e tá tudo bem. Às vezes precisamos de um não. Às vezes precisamos dizer não a alguém também. Muitas vezes é necessário que nós digamos não, que também está relacionado à comunicação. Porque se você começa a dizer sim para tudo, você começa a se desconectar da sua identidade, que é exatamente o que aconteceu comigo quando eu estava naquele relacionamento totalmente disfuncional, vivendo uma vida que eu não queria, fazendo negócios que eu não gostava, vivendo com uma pessoa que me maltratava, que me humilhava, que me constrangia, que não me dava amor, que não me dava alegria, que não me dava carinho, que não supria as minhas demandas emocionais, e eu estava frustrada. Porém, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, só que a nossa insegurança, a nossa necessidade de validação, nosso medo nos travam. Ali o medo era, será que eu conseguiria? Será que eu era capaz? Porque era isso que eu ouvia, né, dessa pessoa, que eu não era capaz, que eu não ia viver sem ele. E nós, gente, nós vivemos, nós somos capazes de superar, nós mulheres, nós somos capazes de superar, de resistir, nós somos resilientes, suficiente para resistir, né, tempestades, situações, caos e nos manter firmes, nos manter de pé e nos reerguer, e além de nos reerguer, crescer abundantemente, trazer outras mulheres para o crescimento também. Então, se alguém está dizendo que você não é capaz, olhe para você. Olhe para você como Deus olha. Olha para a sua autoimagem, né? Olha para você. Ouça o seu timbre de voz. Comece a se admirar todos os dias no espelho. Comece a olhar, né, o seu cabelo. Por que, Franciele, você está falando de comunicação e está falando de cabelo? A forma como a gente se veste está totalmente atrelada à nossa comunicação. Pasmem, gente, a comunicação ela não se limita apenas ao que você fala. A comunicação ela está conectada à forma que você se veste, os lugares que você vai, os relacionamentos que você tem, você está comunicando. As escolhas que você faz, você está comunicando. Os eventos que você vai, as imersão que você faz parte, você está comunicando algo. Todos os dias, o que você come está comunicando. A dicção está comunicando. Na próxima aula, amanhã, a gente vai falar um pouco sobre dicção, né? A forma correta de expressar as palavras para que as palavras não fiquem confusas. A forma de você mudar de um assunto para o outro sem parecer que você está pulando de um lado para o outro sem direção, né? Com total convicção. Então, amanhã nós vamos discorrer. Esse assunto ele é muito amplo. Eu tenho já projetos para 2026 sendo construído e eu quero muito que vocês entendam que comunicação diz muito sobre quem você é, para que você lidere com eficiência, né, com eficácia, com constância, com crescimento, para que você leve essa voz para o mundo, que você seja essa voz que traz esse crescimento em todas as áreas, para que você seja uma pessoa incentivadora, uma pessoa que onde você pisar a planta dos vossos pés, onde você tocar as suas mãos, que você seja frutífera. Então, nessa época que essa moça fez comigo, essa ferramenta, a partir dali eu consegui sair, rompi esse relacionamento e eu decidi definitivamente que eu não iria mais deixar ninguém mais, nunca mais dizer quem eu sou e quem eu não sou. Que a partir dali, só Deus ia dizer quem eu sou. Então, eu comecei a fazer treinamentos, um atrás do outro, né, de relações interpessoais, que são... relações interpessoais é como se relacionar com o outro, né? As pessoas são diferentes. E para a gente se comunicar com essa pessoa, a gente precisa conhecê-la, um pouco dela,
Quando você vai apresentar um negócio, quando você vai apresentar um produto, um serviço, quando você vai falar um pouco sobre a sua empresa, você precisa entender do perfil dessa pessoa. Essa pessoa, ela é auditiva? Essa pessoa, ela é sinestésica? Ela precisa visualizar na mente dela o que você está falando? Essa pessoa é olfativa, né? Então, você precisa entender o temperamento dessa pessoa também, que é uma das bases de quem é o ser humano. Por exemplo, né, são 4 os temperamentos, vou falar posteriormente um pouco sobre esse assunto, que é muito válido. Se você acha que isso é uma tremenda bobagem, eu quero dizer para você se permitir, abrir um pouco mais o seu leque de visão, porque o temperamento ele é a base, né? É como se fosse o chão da casa. Você chega numa casa, a primeira coisa que você olha é o chão. Ao longo da vida, o nosso temperamento ele vai sendo moldado através da nossa personalidade, através do ambiente, através do conhecimento que você vai adquirindo, os cursos que você vai fazendo, mas o seu temperamento ele não muda, né? O seu temperamento ele é único, ele é exclusivo, ele é seu, Deus deu ele a você. O que vai acontecendo é que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a lidar conosco e com o próximo. E à medida que a gente vai entendendo também como cada temperamento funciona, a gente vai conseguindo desenvolver relações saudáveis, relações com inteligência emocional. A inteligência emocional, que é também um dos fatores determinantes para uma comunicação assertiva. Quando você consegue fazer pausas, né, acontece um fato no seu negócio, alguém não gosta de você, você consegue respirar, analisar, né, sair fora do cenário e pensar de uma forma um pouco mais fria. Para quem é aí dos temperamentos quentes, que é o colérico, é o sanguíneo, sabe que é um pouco mais difícil, porque pessoas do temperamento quente, ela tem uma tendência, ela tem uma grande, sabe, disposição para agir de forma rápida, de forma intuitiva, de forma que bateu, levou. Aquilo aconteceu, ela precisa falar algo, ela é mais impulsiva. Então, se você tem esse temperamento, você precisa, assim como eu, que sou sanguínea e eu era totalmente reativa, né? Se eu ouvia algo sobre mim que eu não gostava, algo sobre o meu produto, meu serviço, eu precisava responder, eu precisava falar, e isso acarretava, às vezes, situações desagradáveis que eram desnecessárias, que eu não precisava daquilo, porque muitas vezes também pegava uma pessoa de um temperamento quente e ficava ali aquele embate. E eu aprendi no decorrer da vida que nem sempre eu preciso dar uma resposta na hora, eu posso pensar com calma, eu posso ir orar, eu posso fazer análises, eu posso gerar reflexões, linkar uma coisa na outra e ver se aquilo realmente faz sentido para mim. Se aquilo realmente, né, olhar com um pouco mais de empatia também para essa pessoa. Por que essa pessoa falou isso? Qual é a história que ela carrega? Por que ela está trazendo esse olhar, essa perspectiva para mim? Será que faz sentido essa perspectiva? E se eu tentar olhar com os olhos dela? As pessoas falam assim, se colocar no lugar do outro. Na verdade, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. Né? Nossa vida ela é única, nós somos únicos. Cada pessoa tem sua história, seu propósito. Mas se olhar essa pessoa com compaixão, né? Tentar entender o sentido daquilo. Por que essa pessoa está trazendo essa vertente para mim? O que isso significa para ela? Qual o significado real disso para ela? Então, isso me ensinou a ter mais autocontrole, autonomia, né? A autonomia é a capacidade, as capacidades mentais, intelectuais que a gente tem, nós temos de se controlar, respirar e depois refletir sobre aquilo, qual realmente é o sentido disso, o que isso agrega na minha vida. Para os temperamentos frios, também saber que você não precisa guardar tudo, que você não é baú, que você não tem que guardar, que você precisa se comunicar. Porque comunicação passiva também
é uma comunicação ruim, uma comunicação falha, né? Defeituosa. Por quê? Porque se as pessoas esperam que você tenha um posicionamento e as pessoas não têm, talvez elas estejam decidindo por você porque você não está se posicionando. E você então não pode reclamar quando decidirem por você, tomarem conclusões precipitadas, tomarem decisões, ou você simplesmente deixar de falar o que você pensa que é relevante para você e para os outros. A sua voz no mundo é importante. Se você existe, se você está aqui no mundo, é porque existe algo dentro de você que você precisa entregar. Então, se você guarda muito, só guarda, você vai alimentando isso, quando sair, vai sair de uma vez. Vai sair de uma forma desproporcional, vai sair num formato talvez de um desabafo, de um grito, de uma ira, porque saiu de uma vez aquela coisa que escapuliu, assim. Você não aguentou mais, você foi aguentando, você se calou. Então, são comunicações que muitas vezes são passivas agressivas, né? A pessoa engole emoções, vai engolindo, vai relevando, eu sou flexível, eu sou gente boa, né? Mais uma vez falando da pessoa que quer ser agradadora, que não quer ser vista como alguém que briga, alguém que discorda, alguém que traz algum desconforto. Só que quando você falar, você vai falar de uma vez. E aí vai gerar o desconforto da mesma forma, vai gerar o desagrado. E de repente, se você saber o time de falar, o momento certo, a forma correta, porque muitas vezes, agora voltando para você, colérico, que é mais expansivo, que é bem mais impulsivo, que é mais quente, que é o fogo, né, que representa colérico, muitas vezes se você, não é a forma, não é o que você fala, né? Não é como você se expressa, não é o que você fala para as pessoas, é a forma que você se expressa. Então, tenta colocar as palavras de forma mais adequada para aquele contexto. É fácil? É simples? Não. Isso independente de temperamento. Falar de forma adequada, hoje com tantas demandas, né? Com tantas coisas que nós precisamos, nós mulheres, nós temos tantas coisas para a gente fazer, desenvolver o nosso negócio, nosso produto, nosso serviço. Nós temos a nossa família que precisa da nossa atenção. Nós temos muitas de nós compromissos em igrejas e lideranças. Muitas aqui são líderes de empresas, têm equipes, você tem que dar ordens, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo, na próxima aula. Como aprender a se posicionar, né? Muitas vezes você está numa posição de liderança sem misturar as relações, né? Sem causar transtorno no ambiente que você trabalha, mas ao mesmo tempo apaziguar, deixar harmonioso, ter uma escuta ativa, assertiva, conduzir de forma agradável, mas ao mesmo tempo saber dizer não, se posicionar, ter uma postura de quem sabe o que quer, sabe até onde pode ir, sabe separar as relações ali, o que é amizade, o que é negócio, né, o que são decisões do seu negócio, do cargo específico em relação às pessoas que estão ali. Então, tudo isso é comunicação. A forma que você anda, você está comunicando. A forma que você fala, você está se comunicando. A sua dicção, você está se comunicando. A maneira que você se posiciona numa mesa, você está se comunicando. A maneira que você conduz a sua rede social, você está se comunicando. A maneira como você aborda as pessoas através do seu produto, seu serviço, você está se comunicando. E hoje, né, muitas vezes nós mantemos relações muito líquidas, muito superficiais, devido ao advento das redes sociais, da internet, das plataformas. Nós queremos fazer negócios sem diálogo, sem se comunicar, sem se interessar pelas pessoas. Comece a se interessar de forma real, genuína pelas pessoas. Ou se ofereça para ajudá-la. Não somente dar um conselho, né, uma dica, mas para realmente ajudar. O que você precisa? Se eu fizesse tal coisa, eu conseguiria te ajudar?
de uma forma, claro, respeitosa, sugestiva, né? O que eu consigo fazer para poder te ajudar, te orientar? De que forma eu consigo te trazer clareza? De repente a pessoa está com uma dificuldade de, de ter clareza naquilo, né? Tem pessoas que até têm boas ideias, bons projetos, mas ela está com dificuldade na gestão, ela está com dificuldade de ter clareza de os resultados, o que ela espera daquilo. Então se ofereça, seja gentil, ofereça ajuda naquilo que você consegue, compartilhe, seja uma pessoa interessada realmente, verdadeiramente, não apenas esperando algo em troca, né? Uma pessoa que realmente transborda conhecimento, transborda amor, transborda acolhimento, transborda alegria, transborda gratidão. E por falar em gratidão, nós já estamos chegando no final dessa aula 1. Essa foi a aula 1. Amanhã nós vamos discorrer um pouco mais, a gente vai falar ainda mais dessa liderança, posicionamento nas redes sociais, como ser encontrada por pessoas que ainda não te conhecem, né, nas redes, como fazer collab, fazer parcerias. E eu espero vocês amanhã na próxima aula. Eu sou a Franciele Romeiro, sou mentora de mulheres, sou consultora empresarial e também apresentadora de um programa de TV chamado Mulheres Preciosas. Deixo um abraço para você, mulher preciosa. Foi um prazer estar aqui e apresentar essa aula para vocês. Até mais. Fiquem com Deus.